Então, boa noite a todos, né? Todos bem-vindos. Vamos começar aqui a nossa reunião costumeira das quartas-feiras. Certamente é a penúltima reunião do ano. Na próxima quarta-feira, nós não vamos ter palestrante, mas nós vamos ter uma conversa, né, entre todos os presentes. E vai ser assim, uma conversa de final de ano para a gente avaliar o ano também. E quero, né, trazer as boas-vindas a todos que estão realmente vindo aqui. E nós programamos aqui para hoje, né, para esse grupo aqui, uma palestra sobre a inteligência artificial, IA, né? E inteligência artificial é algo que tá iniciando, está começando. E o Evaldo Basejo, ele é o meu amigo já de muitos anos, né? Ele está trabalhando com inteligência artificial e fazendo algumas coisas muito interessantes. Então, ele vai nos brindar aí com uma palestra e vai deixar certamente em aberto para algumas perguntas, né, Evaldo? Sim, sim, com certeza, com certeza. Então, eu vou já passar a palavra para você, Evaldo, tá? Das boas-vindas ao Cláudio, ainda que está entrando, né? O André Diogo, que é o teu amigo lá, o Josenei também, né? Tá ok? Legal. Ah, Josenei. Muito bom, Marcos. Agradeço imensamente aí a oportunidade. E então, eu sou Evaldo Bazé, sou é, é, coach, sou mentor formado no sistema ISO, também já contribuí com a formação de muitos mentores e coaches do ISO. Eu tenho a honra de ser credenciado como formador do sistema aqui, atuando a partir de Brasília, e que é onde eu estou nesse momento. E eu quero, nesse dia, ser o mais prático possível com vocês, tá? Então, nós estamos aqui para reconhecer, através da prática, como que a gente pode aproveitar essa onda inicial da inteligência artificial, que é um processo bastante interessante. Então, eu convido vocês, inclusive, quem quiser pegar um caderninho para anotar algumas coisas, vai ser útil. Claro que você sempre pode ver depois o vídeo, mas o trabalho de rever o vídeo, a gente às vezes não arruma o tempo, né? E eu, desde logo, então, sugiro isso. Eu vou também compartilhar aqui com vocês, em alguns momentos, alguns slides, poucos, eu tenho só 3 slides, o 4, que nós vamos fazer só para ilustrar esse momento, né? Então, eu queria mostrar, para que vocês tenham uma ideia, né, que na inteligência artificial, usando aqui uma simbologia das epigêneses do sistema ISO, nós temos vários ciclos acontecendo simultaneamente, e é por isso que a inteligência artificial tem nos trazido um certo frisson para o mercado, porque são vários ciclos. Nós não vamos aprofundar aqui o que está acontecendo em cada um desses ciclos, mas eu estudo inteligência artificial desde o ano 2018, quando nós tivemos contato pela primeira vez com a aprendizagem das máquinas. Só que, na prática mesmo, a gente só teve contato com isso no ano passado, no finalzinho do ano, fez um ano agora, com o lançamento do Chat GPT. Então, isso que é importante. Uma coisa também, qual que é o objetivo aqui da nossa palestra, né? Conhecer a lógica de uso da inteligência artificial, conhecer os principais recursos para uso em mentoria, tá?
E aí vamos fazer algumas práticas, redigir roteiros de trabalho, redigir propostas de trabalho, transcrever vídeos e transformá-los em conteúdos, criar cards para Instagram. Alguns desses recursos, né, que no tempo que nós temos, que é um tempo curto, é possível a gente mostrar para vocês, tá? Então, esse é o nosso objetivo aqui. E daqui a pouco eu vou fazer os primeiros comentários e a gente já pode ouvir as perguntas de vocês, mas, sobretudo, na hora das práticas, provavelmente vocês tenham perguntas, não só perguntas, considerações, né? Experiências, o uso que vocês estão fazendo, etc. Afinal de contas, aqui é um grupo de estudo e nós estamos aqui para trocar. Eu, pessoalmente, nesse momento, o principal uso que eu estou fazendo é num curso de inteligência artificial para campanhas políticas, porque a inteligência artificial ela pode ser usada para qualquer atividade. Então, eu trabalho com, entre outras coisas, com mentoria de candidatos a prefeito e a vereador, e estou, então, ensinando isso para equipes de campanha. Essa é a principal atividade, tá? Bom, prosseguindo então aqui com o nosso trabalho, eu vou colocar então para vocês o estágio atual, né, do. Espero que vocês já estejam vendo aí, já, né? O estágio atual do nosso trabalho, do uso da inteligência artificial. Uma coisa que eu falei que eu estou usando aqui em uma pequena história futura. Por que uma pequena história futura? Porque nós vínhamos até agora tendo uma visão de que os computadores podiam aprender, que a inteligência artificial era um perigo, que tinha problemas éticos e que tinha que se parar o desenvolvimento até que se resolvesse a regulamentação. E tudo isso é verdade. Só que a inteligência artificial é unicamente um recurso. É como o Word, é como o PowerPoint, é como o banco de dados. Nós aprendemos a usar. Então, as plataformas de linguagem que reproduzem similaridade com a linguagem humana, ela é somente uma ferramenta. Bom, neste ano aqui, então, de 2023, nós vivemos o susto com a usabilidade. Por quê? Porque, de repente, todo mundo começou a perceber: caramba, isso pode ser usado nisso, pode ser usado naquilo, né? Principalmente com o chat GPT. É muito difícil hoje uma pessoa que tenha um nível de instrução elementar que não tenha experimentado o chat GPT. No Brasil, nós temos em torno de 25 milhões já de pessoas que já experimentaram o chat GPT, que é a principal ferramenta. Mas eu vou mostrar para vocês aqui uma ferramenta totalmente gratuita, que não é o chat GPT, e que faz as coisas que o chat GPT faz, e que pode ser, inclusive, é recomendado a ferramenta de início, de letramento, de aprendizagem inicial. Bom, agora, no começo do próximo ano, nós vamos passar por um período de alfabetização. E por quê? Porque o primeiro susto com a usabilidade da inteligência generativa e principalmente da inteligência preditiva. Ontem, o presidente da Caixa Econômica postou no LinkedIn uma, uma, um post sobre a Mega Sena da Virada, onde se prevê 570 milhões. Pois a linguagem preditiva
ela vai poder prever com a maior probabilidade quais são os números que podem dar na Mega Sena. Ela já é possível isso. Bom, se vai ser feito um bom uso disso ou não, é uma questão da própria consciência ética das pessoas, mas isso já é um recurso disponível. Então, agora, no primeiro semestre do próximo ano, nós vamos passar por um letramento, que é uma grande massa de pessoas vai aprender a usar as plataformas de inteligência artificial para o seu trabalho. E a principal chamada é ganhar tempo. Por que usar ferramentas de inteligência artificial? Para ganhar tempo, para ganhar produtividade, para fazer aquilo que você demorava um tempão, você fazer num tempo bem curto, certo? Então, esse é o ganho mais relevante deste momento das plataformas que já estão disponíveis. Já agora, e provavelmente no segundo semestre, nós vamos usar de forma mais intensa, principalmente com aplicativos e os chamados agentes. Então, o que é um agente? É um programa que qualquer pessoa, qualquer um de nós, com conhecimentos mínimos de tecnologia, você pode criar um agente para responder às perguntas que os seus clientes fazem todo dia. E não estou falando daquele chatbot do WhatsApp, aquele assim, com frases prontas. Eu estou falando de um agente com linguagem humana. Então, você que está aqui me ouvindo, preste bem atenção. Em julho, você já conseguirá fazer isso. E como que isso vai ser? Tanto o Google, por meio do Gemini, como a Microsoft, por meio do GPT-4, eles estão disponibilizando parâmetros que vocês formem o próprio agente e nós vamos pagar por eles por consulta, por hora usada, por alguma coisa assim. Mas eu já fiz testes com agentes, eu não sou uma pessoa de área de tecnologia, eu costumo dizer que eu tenho mais de 29 anos e esses agentes são muito fáceis de operar. São absurdamente fáceis, tá? Bom, mas nós não vamos ensinar a formar agente aqui, eu só estou falando a história futura. E aí, provavelmente a partir do ano de 2025, nós vamos então perceber com mais clareza mudanças no mercado de trabalho decorrentes da aplicação das plataformas de inteligência artificial. Qual é o mercado de trabalho que vai ser afetado? Eu não acredito nem numa catástrofe e nem num cenário otimista. Toda atividade repetitiva vai acabar com mais facilidade. Então, por exemplo, um operador de telemarketing que hoje tem que ouvir um cliente, registrar uma queixa, etc., ele não vai precisar fazer isso. Isso vai ser feito por uma máquina com melhor qualidade. Você, para elaborar uma proposta de trabalho de mentor, ou de coach, ou de consultor, você leva quanto tempo? Tá? Para elaborar uma proposta bem feita, a gente leva de 3 horas a um dia, às vezes, dependendo do template que você fez. Eu vou mostrar para vocês aqui hoje que uma proposta de trabalho pode ser elaborada em 1 minuto. Tá? Então, é, esse é o impacto que nós vamos ter no mercado. Vou mostrar um outro exemplo aqui,
quanto tempo você leva, o seu prestador de serviço leva para fazer um hot site divulgando o seu produto. Ele te cobra lá, até cobra um barato, mas leva 2, 3 dias para te entregar. Eu vou mostrar aqui que com informações básicas, em 1 minuto, você faz o hot site, tá? Bom, então, e isso é só o comecinho, tá? Então, esse é o cenário. Aqui para mentoria, eu mudei o slide, a imagem parece a mesma, mas não é, tá? Para a mentoria, nós vamos iniciar, então, nós vamos ter pessoas que não usam inteligência artificial, né? Nós vamos começar com o estágio de plataformas simples, que eu vou mostrar hoje aqui, mas também já vou mostrar alguma coisa de linguagem preditiva, tá? Então, a mentoria vai passar por esse estágio aqui. Nós vamos lidar hoje com o uso de plataformas simples e vamos ter exemplos de linguagens preditivas. No futuro, nós vamos construir nossos próprios agentes e há a possibilidade de transformação da atividade do setor. Então, tem agentes já disponíveis no mercado que fazem cenários para planejamento estratégico, que fazem consultoria para problemas que as pessoas têm no atendimento de cliente, enfim. E eu acredito, pessoalmente, que uma das atividades que mais vai se beneficiar da inteligência artificial é o atendimento e a satisfação do cliente, que aqui, no caso do Brasil, ele é bastante é, é, incipiente. Agora, olha essa notícia que estava no jornal de ontem, tá? Essa notícia estava no jornal da Folha de São Paulo de ontem. Lira indica preocupação com IA em ano eleitoral. E legislativo pode analisar o tema. Por quê, gente? Qual a razão? Porque as ferramentas de inteligência artificial, elas permitem com muita facilidade a criação de fake news, tá? Então tem o lado bom e tem o lado não bom, o lado ruim. E isso nós vamos ter que conviver, né? Então é só eu estou treinando candidatos à política, eu digo assim, ó, eu estou ensinando como é que você faz um avatar com a sua voz aqui, mas eu estou recomendando que você use isso eticamente, porque se o cara quiser, ele faz um avatar do seu adversário político, coloca a voz do adversário político fazendo uma fala que o cara não falou, né? Então, esse é um risco que existe. Pronto. Isso aqui seria a introdução e eu gostaria de saber de vocês se até aqui tem alguma pergunta, alguma introdução, porque daqui a pouco, de agora eu vou mostrar então algumas coisas de ordem prática, tá? Alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa, alguém quer considerar? Evaldo, Tranquilo? Reinaldo Diga. Passadori, Fala. olha, é assustador e ao mesmo tempo fascinante esse processo. Eu estou assim, curiosíssimo porque, assim, eu estou, claro, mexendo aqui e ali, mas, cara, essa é uma mudança bastante substancial e, pelo que você diz, num curtíssimo espaço de tempo. Eu sei que para muitas pessoas isso assusta, mas para outras, assim, é um mundo novo que está chegando aí. Ou você se abre para isso, ou você dança. É verdade. Eu tenho um. É verdade, Reinaldo. Ou a gente se abre ou a gente dança, né? E tem gente que ainda não percebeu, mas é um processo natural de qualquer inovação, né? E graças a esse processo a gente tem condição de avançar. Mas, de fato, é bastante instigante, vamos dizer assim. Tá bom? Isso mesmo, Evaldo, Diego falando. Hoje eu estou fazendo um trabalho de apoio na criação de um material com um mentorado nosso, que ele vai lançar no início de janeiro.
E aí eu abri o computador e utilizei o chat GPT para fazer o estudo do nome, do melhor nome para o produto e as explicações. E ele nunca tinha usado o chat GPT para fazer esse estudo do nome. Então, como eu já consigo fazer os prompts, eu abri, compartilhei a tela e falei assim, ó, temos essas meia dúzia de nome, vamos pedir para o próprio programa validar. E aí valida pontos positivos, pontos negativos, e assim, até chegar no momento que o chat começa a ser redundante, né? Ele começa na hora que bateu naquele ponto que ele torna-se redundante, aí a gente centralizou no miolo. Eu falei, ó, bom, agora aqui tá a máquina, agora põe o seu lado humano em cima disso. Mas foi interessante, porque ele nunca tinha feito isso. Eu tenho uma ideia de um produto, eu tenho um conteúdo já pronto, mas eu não tenho nome. Peraí, bora aqui, vamos lá. Fizemos um nome para o produto e um porquê você pode comprar, deve comprar. Legal, Diego, muito legal. Bom, então aqui a primeira ideia que eu quero passar para usar, pense nas plataformas de chat GPT como se fosse um mordomo, mas um mordomo muito bom, tá? Pense num mordomo e o que você pede, ele vai se estribuchar para te entregar, tá? Então, essa é a primeira ideia que você tem que ter, que você tem na tua frente um mordomo. Só que o mordomo tem que ser treinado. O mordomo não vai te entregar aquilo que você pede sem que você treine o mordomo. Então, quanto antes você começar a usar qualquer ferramenta, antes você vai estar treinando aquela ferramenta. Por quê? Porque o seu uso vai acostumar a lógica das redes neurais internas do banco de informações para te entregar aquilo que você precisa. Então, gravem isso. É um mordomo que pode te entregar qualquer coisa, desde que você treine ele. Tá? Os chats GPT, o chat GPT, o Gemini, o Bard, o Mônica, o Bing, nenhum deles está pronto. Você que vai treiná-lo para ele não ter alucinações. Então, essa conversa babaca que o pessoal tem aí, mas um advogado entrou lá, pediu uma coisa, veio uma informação errada. Isso é uma conversa babaca, porque se a informação veio errada, ou ele não pediu certo, ou ele não treinou o robô. Tá? Então, não se enganem com essas miríades. É um mordomo que você tem que treinar. Para os meus alunos, eu digo assim: treine seu dragão. Por quê? Porque é aquele processo de um filme, né? Como treinar seu dragão, um filme infantil. Tá? Então, você tem que treinar o seu dragão. Então, esse é o primeiro ponto. Como que a gente faz isso? Como é que a gente pede para o mordomo? A gente pede para o mordomo através de uma redação que chama-se prompt, que é originário daquele piscante que tinha antigamente nos nossos computadores, que você dava um comando lá no DOS. Quem é mais antigo como eu lembra, copy, copy, dois pontos, né? O Walter está rindo aí, mas é verdade, é de lá, é daquilo, Walter. O prompt é um comando. O que acontece é que esse comando ele é um comando entendido numa linguagem de fala humana, né? Então, é essa que é a vantagem. Bom, então, dito isso, dito o mordomo e dito o treinamento do dragão, a terceira coisa que eu tenho que dizer é o seguinte: todo comando que você for dar para uma máquina tem que ter um contexto, tá? Tem que ter um contexto. Você pode criar um comando de 4, 5, 10, 15 páginas, não tem problema,
tá? Eu vou demonstrar aqui uns contextos pequenininhos, só para vocês terem. Mas à medida que vocês forem usar, então, por exemplo, você faz uma análise SWOT do seu cliente. Você coloca a análise SWOT lá. Ó, Diego está dizendo que vai ter que sair. Tá bom, Diego. Então, você coloca a análise SWOT lá no comando e ele vai entender tudo aquilo, tá? Então, saiam dos comandos simples, aquele comando assim, muito michuruca, porque aquele comando michuruca não treina seu dragão, tá? Então, eu vou demonstrar aqui o agora, então, passados 29 minutos de blá, blá, blá de conceito, está na hora de ir para a prática, né? Senão daqui a pouco todo mundo vai fazer que nem o Diego, vai fugir aí. É, mas olha só, vamos lá então. Primeira coisa que eu quero demonstrar para vocês é que a Microsoft, tá? A Microsoft, ela tem uma estratégia de oferecer de graça, tá? De oferecer de graça um monte de recursos, né? Usando um pouco daquela técnica do traficante, né? A primeira dose é de graça e depois você vai ter que comprar. Mas nesse momento, o que ela está oferecendo de graça é muita coisa. Então, eu vou mostrar para vocês como usar a IA sem gastar nenhum centavo, tá? Sem gastar nenhum centavo. Vou compartilhar a tela aqui, tá? E é o seguinte, aqui eu compartilhei a tela aqui da minha empresa, mas aqui, ó, tá? No canto superior direito da sua tela tem um símbolozinho aqui que chama-se de copiloto. Você aperta nele aqui e ele vem e ele se chama de copiloto, tá? Então, é esse botãozinho aqui. Esse copiloto, tá? Ele tem dois recursos muito importantes. Então, vocês estão vendo aqui a tela do copiloto, tá? O Copilot, como a Microsoft usa, ele está disponível para todo mundo que tem uma assinatura Office. Office, Microsoft 365, qualquer assinatura Office, tá? Então, ele está aqui nesse cantinho. E ele é uma ferramenta que faz várias coisas. Por exemplo, se você faz leitura de jornal, você pode pedir para ele fazer o resumo da página que está aqui no jornal. Você pode fazer perguntas, você pode fazer o que você quiser, tá? E ele funciona, então, como o ChatGPT, através de um comando que você vai dar, tá certo? Então, aqui eu estou mostrando como ele faz, né? E aí eu vou criar, então, ele está aqui demonstrando uma pergunta que eu fiz para ele, tá? Ó, eu coloquei aqui no Bing Copilot um conjunto de fraquezas que o meu cliente tem. E uma dessas fraquezas é que ele não lida direito com o feedback 360 graus. Aí eu fiz aqui, sugira perguntas abertas que podem ser usadas para elaborar o feedback 360 graus. E aí ele traz aqui um conjunto de perguntas e tal, e, enfim, de tudo aquilo que você pode, nesse caso, fazer. O, o prompt do ChatGPT está aqui embaixo, na base da tela dele. Então, pergunte-me qualquer coisa. Não sei se vocês estão vendo aqui, bem embaixo aqui, novo tópico. Pergunte-me qualquer coisa. Bom, então, esse aqui é um aplicativo. Eu vou mostrar para vocês aqui
eu já preparei uma pergunta com contexto, tá? E eu estou dizendo assim, haja como mentor experiente que já mentoreou mais de 100 clientes com mais de 2.000 horas de trabalho. Seus melhores resultados são apresentados em mentoria de desenvolvimento estratégico de executivos. Aí eu vou criando toda uma historinha aqui, não é muito grande, eu venho aqui e lanço essa pergunta aqui no Pergunte-me Qualquer Coisa, tá? Copiei lá, eu preparei no Word para ser mais prático aqui, para você não cansar vocês e eu digitar a pergunta. Mas o chat é para você conversar com a máquina, tá? Então aqui você lança aqui a pergunta e aí você dá o enter e aí ele começa então a procurar as sugestões que ele vai te trazer sobre aquela questão que você trouxe para ele. Ele vai trazer análise SWOT, feedback 360, e vai te explicar o que é cada coisa e tal, e tal, e tal. Aí ele vai trazer exemplos de perguntas que você tem que fazer, por quê? Porque eu já treinei ele, que sempre que falar em feedback 360, naquele caso ali, ele traga perguntas e tal. Então, isso daqui é um uso básico. O uso básico é você redigir uma pergunta, ela tem que ter contexto, ela tem que ter informação e ela tem que ter comando. Feito isso, você, então, coloca a máquina aí a falar. Se chegou... Esse Bing aqui tem uma vantagem incrível, que ele traz também fontes. Aqui embaixo, então, ele traz fontes, certo? Então, você pode consultar fontes de onde ele tirou aquela informação e tal, né? E aí ele também sugere outras perguntas que você pode fazer. Por exemplo, ele sugeriu aqui, como posso coletar feedback 360 graus? Então, eu vou escrever aqui, eu vou aceitar a sugestão dele. Então, você vai fazendo uma conversa que aí você vai trazendo situações. Aqui nós vamos eu vou parar ele aqui, só porque esse é o primeiro recurso. O primeiro recurso é você redigir uma pergunta para o seu mordomo, você tem que dar o contexto, você tem que explicar o problema e você tem que pedir a solução. Tá? Então, esse é o primeiro. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? É bom a gente até, de repente, tirar a dúvida aí. O Reinaldo parece que tem uma dúvida. Por gentileza, para eu entrar nesse, não é o chat GPT, isso é um outro programa, certo? Qual Isso. é esse programa aí que eu entro? Esse aqui é o Bing, é o buscador do Edge, que é aquele. Porque nós temos dois buscadores na internet. Tem o Google, que é do Google, e tem o Edge, que é da Microsoft. Esse Bing, eu vou abrir de novo a tela aqui, e você vai ver onde ele está. Ele está para todo mundo que tem, uma assinatura do Microsoft Office, ele está bem no cantinho superior direito aqui, ó. Cantinho superior direito aqui, esse símbolozinho aqui, ó. Bing, tá? E aí a carinha dele que vem, tá? Deixa eu voltar aqui só para vocês verem a carinha dele. A carinha dele é esse aqui, ó. Copiloto, Copilot. Então ele é do Bing da Microsoft. O que eu recomendo esse daqui? Ele não é tão profundo, tá? Ele não é tão profundo quanto o Chat GPT, mas ele é gratuito e ele te resolve os principais problemas que você pode ter. E você pode escolher aqui se você quer criativo, balanceado, mais preciso, tá? Beleza? Mais alguma pergunta aqui, até aqui, gente? Podemos prosseguir? Bom, então vamos lá.
A segunda coisa que o mentor pode fazer é gerar conteúdo. O que acontece? A gente sofre pra caramba, eu, pelo menos, sofria muito para escrever um blog, para mandar um e-mail, para escrever uma mensagem no WhatsApp. Tudo isso daí agora é problema do passado. Tudo isso é problema do passado, porque as ferramentas de inteligência artificial, elas geram esse conteúdo para você. E aí, qual é o cuidado que você tem que ver? Principalmente se o teu dragão ainda não é treinado, você tem que conferir tudo que ele fala, né? Eu tenho mesmo uma experiência de um que nós fizemos com o Marcos, aqui o meu amigo Marcos, no 3 meses atrás, que várias vezes ele falava coisas que você depois tinha que trabalhar de uma forma de conferência. O Cláudio está perguntando aqui, feedback 360 graus, o que é? É quando você pega um líder, por exemplo, você pergunta para os liderados dele, para o chefe dele, para o cliente, para os laterais. É perguntar o feedback de vários atores para uma pessoa. Isso que é feedback 360 graus. E aí, quando você tem essa dúvida, você pode perguntar para ele, ele vai te explicar, né? Isso que é maravilhoso isso, porque na medida que você vai tendo dúvidas. Então, vou mostrar para vocês agora geração de conteúdo. Como é que você faz para gerar conteúdo de forma rápida e de graça, tá? Rápida e de graça. Voltei de novo para o meu copiloto, e é o seguinte, prestem bem atenção. Aqui em cima, no lado esquerdo, tem a palavra chat, que é onde a gente estava. Você muda aqui para a palavra redação, tá? Você muda aqui para a palavra redação, tá? E aí, você vai agora dizer para o seu secretário executivo qual que é o tema, o que você quer que ele escreva sobre o quê? Bom, eu fiz aqui já, previamente para essa aula, um exemplo de um comando simples. Vou passar para lá para vocês verem. O comando que eu fiz é o seguinte: escreva sobre o processo de mentoria como uma técnica. Dirija sua escrita para a mentoria em empreendedorismo. Fale da importância da mentoria para a modelagem do plano de negócio. Indique vantagens, eventuais desvantagens da mentoria. Agora eu quero perguntar para você assim, se você fosse escrever um texto de blog de 2 parágrafos sobre isso, se ia levar quanto tempo? Né? Ah, um bom copywriter ia levar pelo menos umas 2 horas. Né? Bom, olha aqui o Bing Redação faz. Ele fala assim: o que você quer escrever? Aí eu vou clicar aqui em postagem de blog. Marquei aqui, postagem de blog. Qual é o tom que você quer dar? Profissional, casual, entusiasmado, informativo? Eu vou dizer para ele que eu quero um tom informativo. Qual é o comprimento do texto que você quer? Curto, médio ou longo? Ah, eu vou falar que eu quero médio, tá? Muito bem. Então, dado esse aqui, é isso aqui que se chama agente. É quando você tem uma máscara que já permite você parametrizar a linguagem. E aí, eu vou gerar um rascunho aqui. E aí ele começa a escrever. Espero que vocês estejam vendo. Eu tentei aumentar essa letra aqui, mas eu não consegui. Então, pode ser que a letra esteja um pouquinho. E olha aí o que ele está escrevendo. Mentoria é uma técnica, consiste, orientar. Deixa ele terminar de escrever aqui, que daí nós vamos passar
o que ele escreveu aqui, tá? Então, o meu dragão aqui já está um pouco mais treinado. Pode ser que... Evaldo, Diga. por gentileza, pode repetir o que você chama de agente? Você falou que é a máscara, essas escolhas que você faz no primeiro momento para que ele te traga o que você solicitou, é isso que você chama de agente? Exatamente. Isso. Quando você não está lidando com um agente... Quem foi que fez a pergunta? Como é teu nome? Eu não vi aqui. Luiz Helena. Luiz Helena. Luiz Helena, quando você faz para um chat GPT puro, você tem que dar esses comandos no prompt. Seja informativo, seja casual, seja engraçado. Entendi. Quando você está lidando com um agente, ele já permite parametrizar essas características. Entendi. Essa é a diferença. No caso aqui, o Bing é um agente. Por isso que, para iniciante, o agente é melhor, tá? Você vai fazendo direto, tá? E você, e o bom dessa história é que você vai poder fazer seu agente no futuro, se quiser, tá? Você vai poder oferecer para o seu cliente um agente e cobrar por isso. Claro que você vai pagar o uso da linguagem lá para o chat GPT, tá? Bom, aí o que acontece aqui, ó? Versão prévia. Mentoria é uma técnica, ele saiu com o conceito. Plano de negócio é um documento, aí ele dá o conceito, papapá. E lá no final, ele vai dizer o seguinte, ó, tem vantagem e tem desvantagem, tá? Para que a mentoria seja efetiva, você precisa ter isso, ter aquilo, ter aquilo, ter aquilo. Tá bom. Mas veja, sobre o mesmo tema, agora eu quero que ele escreva um e-mail profissional curto. Mesmo tema. Deixei lá eu vou botar engraçado. Botar engraçado, curto, né? Gerar rascunho. E aí ele vai dizer ele vai fazer isso em forma de e-mail. Olá, tudo bem? Eu sou o seu mentor de empreendedorismo, estou aqui para te ajudar a desenvolver um plano de negócio. A mentoria é uma técnica que consiste, Esse engraçado aí é só porque ele fica um pouco mais informal, né? Mas ele vai dizendo vantagem, desvantagem e tal. Então, o que eu estou demonstrando aqui, meus amigos? A capacidade que você tem de gerar conteúdo de uma forma super rápida, tá? E com qualidade, tá? Aí lá no final ele fala assim, eu espero que você esteja animado para começar essa jornada comigo. Eu prometo que vou fazer o meu melhor para te orientar e te apoiar nesse processo. E também espero que você tenha senso de humor, porque eu adoro fazer piada para descontrair. Por exemplo, você sabia que o empreendedorismo é como um salto de paraquedas? Você tem que ter coragem, planejamento e um bom paraquedas. E se tudo der errado, pelo menos você vai ter uma vista incrível. Uma piada meio de mau gosto, né? Mas, enfim, né? Enfim, tá? Então, esse aí é a possibilidade que você tem de gerar conteúdos de texto. O que vocês acharam? É útil para vocês? Quem já usa? Alguém já usa? Né? O Marcos usa. Quem mais que usa aí? Né? Eu Quem uso mais também. que Fernanda diz que usa, né? O Walter. Tem outras tantas que auxiliam na criação de imagem para Instagram, para o Pronto. blog, para o post. Nós vamos mostrar agora das imagens, daqui a um minutinho. Tem bastante coisa aí no mercado que todo dia aparece, toda semana, né, aparece uma nova para toda semana coisa nova. Legal? Então, veja, até aqui, alguma dúvida, algum comentário mais que a gente possa ir? Nós, então, demonstramos até agora. O Walter gostaria de fazer uma pergunta, né? Diga aí, Walter, ou um comentário. Pode falar. Tudo bem. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos, né? E eu cheguei faz pouco tempo, acho que eu cheguei, já tinha começado há 20 minutos, eu sempre digo que eu peguei o trem na curva, professor Evaldo. Diga, Walter.
O bonde já estava andando, eu entrei, sabe, na época, né? A gente foi criança, sabe quando o bonde passa assim, a É, gente entra, tem e- duas pessoas conversando e eu, né? Mas a pergunta é o seguinte, que me veio agora aqui, e é uma dúvida que eu sempre tenho quando eu faço as pesquisas, esse aplicar, eu tenho a assinatura da Microsoft através de uma nuvem que eu tenho, eu acredito que eu vou poder usar, e eu uso e eu também, às vezes, dou treinamentos e tal, e eu fico impressionado assim, porque quando a gente monta uma palestra, alguma coisa, que as empresas nos contratam, a gente, claro, faz as pesquisas como um trabalho acadêmico, e, claro, nós temos que botar as fontes de onde aquilo vem, não é? Até por uma questão de compliance, uma questão de ética. Olha, eu citei um autor, por exemplo, eu citei o professor Evaldo Bacejo, através do livro tal e tal, né, no tópico tal. Me diga uma coisa, eu percebo nisso, não sei se a minha pergunta é pertinente, que toda essa bagagem cultural que essa ferramenta tem, ela nos traz a fonte, e se nós usarmos isso, que implicações em termos de direitos autorais a inteligência artificial está vendo isso? E que implicação nós, como usuários, podemos ter? Ou como nós podemos fazer? Eu vou ter que colocar que eu usei essas informações. Como é que se lida com isso? Eu não sei se é prematura a minha pergunta, professor. Boa noite, prazer em conhecê-lo. Tá bom. De onde que você é, Val? Que cidade você está? Porto Alegre, Rio Grande do Porto Sul. Alegre. Legal. O Walter traz uma questão muito importante que não tem um tratamento ainda muito considerado. Entretanto, para trabalhos que exijam é, autoria conhecida e tal, e tal, e tal, o que está se usando é a declaração de que aquilo foi feito com o uso de ferramentas de inteligência artificial. E aí, por exemplo, teve agora recentemente um concurso literário no Brasil, em que o autor de um livro declarou, porque fazia parte do requisito da inscrição, que tinha usado inteligência artificial. A comissão julgadora do concurso resolveu não classificar aquela obra. Então, esse é um processo. Entretanto, é preciso ter consideração, e eu vou aproveitar a pergunta do Valdo para dizer o seguinte: que acontece? As plataformas de inteligência artificial, elas estão sendo possíveis agora por conta de três fatores que são muito importantes, que 3, 4 anos atrás não existiam, tá? O primeiro fator é uma grande massa de dados e informações disponível na web, tá? Então, esse é um fator. Quanto maior a massa de informações disponível na web, maior o potencial das ferramentas. Então, esse é um processo. A segunda condição é uma grande capacidade de processamento que os supercomputadores têm hoje na nuvem. Uma máquina que opera um chat GPT, ela tem uma capacidade de processamento absurda, tá? Que 5, 6 anos atrás não existiam. Computação quântica não existia, né? E a terceira coisa que também não existia era a linguagem baseada em sinapses mentais, tá? Que é uma evolução do aprendizado de máquina e que, então, juntaram essas três coisas, foi como uma conjunção perfeita de três fatores. E aí, o uso, a característica, nós ainda vamos ter que responder, ou com regulamentação, ou sem regulamentação, os critérios que a gente quer. Cabe, nesse momento, aos atores, eu estou lidando com campanhas políticas e estou lidando muito com os meus alunos para dizer assim, olha, você precisa tomar cuidado com o que você vai fazer com isso. É como pólvora. Pólvora pode ser usada para uma coisa boa, pode ser usada para uma coisa ruim, né? Mas essa preocupação é muito pertinente, tá?
Mais alguma dúvida até aqui? Vamos para o próximo passo. O Wilson também gostaria de fazer uma pergunta ou uma consideração. Diga, Wilson, liga seu microfone aí. Não, eu apenas queria talvez ajudar nessa contribuição, com uma contribuição com relação a isso. Essa questão do direito autoral, ele não existe na inteligência artificial. Sempre que você usa uma plataforma, você autoriza e diz que abre mão disso. Assim como você, quando abre um app, você autoriza o app procurar as suas informações, da mesma forma, quando você sobe a informação para a plataforma, ou seja, quando você vai trocar informações com ela, você já autorizou e abriu mão dos seus direitos autorais. Então, neste momento, embora todos nós que temos algum trabalho intelectual somos muito ciosos com relação aos nossos direitos autorais, mas no uso da inteligência artificial, esse assunto, no meu entendimento e de quem trabalha com isso, não existe. Isso. Não tá em discussão direitos autorais. Não Eles está. eles não existem mais. É. E o próprio Bard, ele tem uma advertência logo na entrada. O Bard é o chat do Google. Ele tem uma advertência logo na entrada que você não deve subir ou compartilhar informações sensíveis e pessoais. Tá? Então, ele faz essa observação. E foi ótimo. Você ainda tem um detalhe. Lá nesses textos que você automaticamente autoriza, você também está dizendo que o fórum jurídico para isso é ou os Estados Unidos, ou, enfim, aonde o tal da plataforma está sediada, e não é no Brasil. Isso. Então, a gente vai ter que lidar, por isso que eu, por exemplo, o que eu adoto os cuidados de praxe. Agora, eu não acho que eu tenho que responsabilizar o Word se eu não sou um bom escritor ou se eu não sei escrever. Então, é um processo meio assim, né? E aí a gente vai ter que lidar. Mas são questões éticas e legais que, de fato, merecem um tipo de consideração, né? E nós, que somos mais sêniores no processo, vamos tomar as nossas precauções e vamos nos acompanhar, nos liderar e tal, né? O Cláudio está levantando a mão aqui. Eu também quero fazer um questionamento. Opa, a Fernanda? Então vamos dar a vez para a Fernanda, que ela pediu. Não, Quem pode foi? ser ele primeiro. Primeiro, Cláudio. Bem-vindo, Cláudio. Obrigado aí pela participação. Diga lá. Não, você falou que a inteligência artificial pode fazer uma pessoa falar coisas que ela não disse. Mas isso já não é o deepfake, que já existe há algum tempo? Ou é coisa diferente? Não, é a mesma coisa. O que acontece é que agora é tão perfeito que você vai jurar que o cara disse. E antes tinha imperfeições. E agora, antes a pessoa enxertava a fala. Hoje ela pega a voz e ela escreve o que quer que a voz diga e o movimento da boca na fotografia do sujeito. Então é a perfeição e a profundidade é que mudou. Mas sim, já existia. Fake news existe desde o tempo de Nero, que botou fogo em Roma. Entretanto, agora é mais sofisticado. Fernanda, diga aí. Então, são duas coisas diferentes. A primeira, quando você estava ali no Pilot escrevendo, dando o comando, fazendo as escolhas, o que eu quero questionar não, né? Tirar uma dúvida mesmo, no sentido do comando. Se a gente, em outras plataformas, outras IAs, você vai lá e, né, coloca o comando. Por exemplo, pegando o exemplo aí que você colocou, escreva um texto sobre isso. Quando você disse sobre treinar, né, esse mordomo para que ele entenda a sua linguagem, né, o seu intelecto, digamos assim, né, o seu intelecto humano daquilo que você questiona,
Quando você diz isso, você diz que a forma com que eu faço os meus prompts, que eu coloco escrevo o meu comando, é a forma que eu uso de treiná-lo para ele entender a minha lógica de raciocínio? É nesse sentido? Tá. É mais que isso, viu? Posso te responder essa aí, depois você faz a segunda. Claro. Uhum. O treinamento do dragão, ele se dá da seguinte forma. Você faz uma pergunta, e você aprova ou não aquela resposta. Se você pede para ele reescrever, ele vai entender que aquele conjunto, que aquela composição, que aquela sintaxe que ele usou ali não é muito adequada para você. Então, Era essa é isso que uma forma, tá? Mas a Perfeito. melhor forma mesmo é você fazer uma conversa sequencial e pega o daí. Você pega uma expressão do texto anterior, por exemplo, você pegou lá e fala assim: dê as 10 principais qualidades de um bom mentor. Tá bom, Isso, né? era isso que eu ia falar. Quando Aí, você está aí nesse vem a diálogo, listinha. Só um pouquinho, daí eu vou te só concluir aqui, Fernando. Aí vem a listinha das 10 principais qualidades do bom mentor. Aí você faz assim. Aí você faz assim, bom, sobre a qualidade 8, né? Ser bom ouvinte, vamos supor. Sobre a qualidade 8, ser bom ouvinte, me dê pelo menos 10 sugestões de como eu posso desenvolver esta habilidade. Aí ele vai te dar as 10 sugestões. Aí você vai dizer like ou dislike, tá? Na tá? medida que você vai dando esse feedback, ele vai compreendendo que aquele tipo de retorno atende à tua necessidade. E Maravilha. isso é o treinamento. E com um detalhe, eu vou mostrar daqui a pouco, mas vou aproveitar a pergunta da Fernanda já para chamar a atenção. Se você for usar, por exemplo, o chat GPT pago, que aí é o melhor do mundo, você mantenha separadas as conversas por tema. Estou conversando de mentoria, é uma conversa. Estou conversando de campanha de vereador, é outra conversa. Estou conversando sobre educação de filhos, é outra conversa. Estou conversando sobre finanças, é outra conversa. Porque aí, cada chat que você pega, ele recupera para você o aprendizado e o histórico daquela conversa. Tá? É. Isso que é o processo de aprendizado, viu, Fernando? Tá, não, eu ia chegar aí onde você falou. Se quando eu estou no chat, né, que é uma conversa, e faço esses apontamentos, porque eu não aprendi isso, foi intuitivo, né, das coisas que eu busquei, eu falei, mas ele dá isso e o que que isso significa, né, e o quanto que você aprofunda. Então, tá, era onde eu perguntar se quando eu faço esse feedback com ele vai me responder e eu vou aprofundando, eu acabo chegando, né, no máximo de exploração sobre o tema, né, Você sobre tem uma... que dizer para ele: isso daí tá legal, agora isso que você falou aí não tá certo. Isso Perfeito, tá errado. Entendeu? O entendi, aprendizado do dragão se dá pelo feedback que você é capaz de dar para ele, né? correto. Tá. E aí vai acontecer. Você tinha mais uma pergunta, Fernando? A segunda era agora Ficou tão interessante que até eu me perdi. Legal. Não, tudo Calma, hora que eu bem. recapitular ela aqui na minha mente de Tá bom. novo, eu volto com você. Legal. Então, beleza. Então, aqui, gente, a gente já demonstrou uma ferramenta grátis. Eu sugiro que depois vocês peguem essa ferramenta e brinquem com ela, porque o Copilot, tá? O copiloto, eu vou compartilhar de novo aqui, tá? O, o copiloto, Copilot, é o recurso da Microsoft que vai assessorar todos os aplicativos do Office. Ele vai estar presente no Word, ele já está presente no PowerPoint experimentalmente para quem é da equipe de experimento da Microsoft. Então, o que acontece? Quando você for redigir um texto, ele não vai só apontar aquela palavra errada,
tá? Ele vai apontar para você 3 ou 4 alternativas diferentes de como você pode escrever aquilo. Entenderam? Então, é a forma, é a estratégia que a Microsoft está usando para manter a fidelidade dos aplicativos do Office e gerar um conjunto. É por isso que ela investe uma banana de dinheiro lá na OpenAI, que é a criadora do ChatGPT, porque aqui por trás do copiloto está o GPT-3, tá? E então ele está presente aqui. O do Google, tá? O do Google é o Bard, tá? Eu vou chamar ele aqui, o Bard, vou ver aqui, chamando o Bard, bem-vindo, tá? Vamos ver se ele entra logo, tá? Enquanto ele não entra, lembrei, vou falar, era sobre os direitos Pode autorais. falar, diga. Eu li um artigo esse tempinho atrás que quando você pouco ainda está dificultoso, né, para que as pessoas identifiquem visualmente que o Instagram já consegue falar se aquele conteúdo postado ele é um conteúdo feito por inteligência artificial ou feita por humano. E aí o que acontece? Se eu estiver falando alguma besteira, eu li um artigo, tá? Não é meu entendimento. Que tudo que esse banco de dados resume, ele acaba como se recriasse. E em alguns casos, quando você dá o prompt pedindo que aquela informação que ele está passando para você, ele pode relacionar a citação de algum livro, de algum autor, alguma coisa nesse sentido. Muitas vezes ele volta com a informação falando que ele não tem essa informação, porque ele recriou a informação com base nos dados inseridos lá, né, na base deles. Então, por isso, exceto quando você faz um texto em AI e pega o conteúdo desse texto e acrescenta algo daquilo que é seu conhecimento, sei lá, uma citação de um filósofo XPTO ou de um autor aí de algum livro famoso e não dá o devido crédito, né? Então, é uma discussão grande, mas, assim, eu li recentemente um artigo sobre isso. Mas, eu entendo isso, mas, sinceramente, isso não faz muita diferença, porque o que vai fazer diferença é se aquele card que você publicou está dando resultado, está sendo lido ou não. E, nesse sentido, certamente eu vou ter a habilidade humana como copywriter própria, e a máquina vai. Por isso que criar card é uma das coisas que vai deixar de existir atividade humana. Eu vou mostrar, na minha opinião, criar card é uma atividade mecânica. E essa atividade mecânica a máquina faz muito melhor do que o humano. Tá? Agora, conceber a estratégia criativa e tal, o humano vai fazer. Mas depois ele vai dar um comando lá para a máquina e a máquina vai fazer o card que ele levaria. Um bom operador de Canva faz um card por hora, a máquina faz um card por minuto. Então, eu gostaria de, não sei se você está me ouvindo, mas a minha conexão está muito ruim. Eu vou mostrar para você já. Bom, gente, aqui para a gente aproveitar o tempo, que o nosso tempo está quase acabando, quero mostrar para vocês a carinha do Bard. O Bard é o equivalente ao ChatGPT do Google. Então, o ChatGPT é uma associação que a Microsoft é grande acionista e o Bard é do Google. E o Google lançou agora, para tornar depois a atividade dos agentes, ele lançou o Gemini, que ainda não está disponível enquanto solução, tá? Mas o Bard, para você ter o Bard, você precisa ter uma conta Google. É muito difícil quem não tenha um Gmail. Se tiver um Gmail, você acessa o Bard. O Bard, ele é rigorosamente igual ao ChatGPT. Ele tem uma vantagem sobre o ChatGPT. Sabe qual é?
A vantagem é que ele tem informações recentes na sua base. E o ChatGPT, principalmente o GPT 3.5, ele tem informações até setembro de 2021, tá? Então, o Bard é mais atualizado e ele tem mais forma de fazer, tá bom? Vamos agora ver, então, a questão que eu falei dos cards para, que até aproveitando aí o que a Fernanda falou sobre fazer os cards para a internet, né? Eu vou demonstrar para vocês aqui um programa gratuito, por enquanto, que que atende bem essa necessidade, tá bom? Que é o Microsoft Designers. É o designer da Microsoft. Hoje, no mercado, o programa mais usado para fazer cards, essas coisas, chama-se Canva. É o mais usado. E tem um programa também que é da Adobe, que é muito usado profissionalmente, que agora me fugiu o nome. Esses dois programas substituíram aquele programa de editor de fotografia que a gente usava, né? E agora, esse Canva, ou ele migra para a inteligência artificial, ou ele vai ser suplantado. Existe no mercado pelo menos mais de 100 ferramentas de edição de imagem, tá? Todas elas funcionam muito parecido. A mais conhecida é a Mindjourney. Entretanto, é a mais difícil de operar. Ela é mais assim para nerd, para quem, né? Mas, enfim, eu e o Walter, por exemplo, temos dificuldade de operar essa aí, viu, Walter? Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma que eu considero fácil, né? Considero fácil. Deixa eu projetar aqui a minha tela, tá? Muito bem. Então, eu vou abrir aqui, eu já deixei uma tela pré-aberta, tá? Que aqui em cima, aqui no endereço anotem aí, https://designer.microsoft.com, tá? Então, esse é o endereço desse. Bom, eu estava aqui treinando o meu dragão, né? Antes de entrar com vocês. Aí eu dei um comando para ele aqui, ó. Cria um post profissional do Instagram promovendo Marcos Wunderlich como o melhor mentor trainer do Brasil. Use as cores azul e verde para transmitir confiança e crescimento. Aí eu peguei uma foto do Marcos, que está aqui, carreguei a foto, e agora vou gerar aqui os cards, né? Então, ele está pegando a foto do nosso querido Marcos. É uma foto antiga, Marcos, eu não tinha aqui à mão uma foto mais recente, mas ele já me trouxe aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 exemplos, tá? Com foto, com uma frase de engajamento, Max Wunderlich, o menor mentor treino do Brasil. Aqui, confie em um especialista para o seu crescimento. Uma frase aqui, tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Então, aqui, bom, aí vamos lá, eu gostei mais, vamos supor que eu gostei mais dessa daqui. Aí eu posso personalizar essa, né? Eu ponho aqui, personalizar o design, ele vai aparecer aqui para mim. Aí eu posso mudar o texto, posso mudar a frase, tal, e tal, e tal, e tal, e tal, né? Então, esse programa aqui, ele faz, com essa rapidez que vocês viram aqui,
Vou pegar aqui um novo design, vou começar do zero, né? Novo design, tá? Ele funciona preferencialmente em inglês, então você tem que tomar cuidado, porque se você der o comando em inglês, os textos no card vão aparecer em inglês. Mas eu, que já preparei aqui o comando em português, vou repetir o mesmo comando, vou aqui adicionar a mídia, ó, vou mostrar aqui como é que você pega a mídia, é mídia daqui desse computador, né? Adiciono a mídia, vou lá onde está a foto do Marcos, né? Adiciono a foto, né? Ó, a foto do Marcos está aqui, eu adiciono a foto, né? E mando gerar o card. Pronto. Esse é o tempo que eu levo para gerar muitos cards, tá? Com o tempo também você vai dizendo aqueles que você aprova. Eu observei com o tempo de uso que os cards, com um certo tempo, eles se tornam muito parecidos. Então, você vai ter que usar os templates que ele tem muitos templates e que ele pode fazer uma... ó, opa, cria o design profissional. Ó, aqui ele delirou, ele não aceitou aquele desenho porque que eu já tinha feito um anterior. Então, isso a gente chama isso de delírio, né? Mas ele trouxe agora novos modelos, só que trouxe o texto em inglês, que eu não traduzi o comando. Bom? Bom, dúvidas sobre esse, tá? O que vocês acharam? Né? Faz sentido? Ajuda? Né? Luiz Helena está rindo aí, né, Luiz Helena? Quanto tempo você vai dar para o seu designer para ele te entregar um card a partir de agora, hein? Diga para mim. Como publicitária, diante disso, né, de todos esses recursos, eu penso assim, nossa, a gente tem que esquecer tudo que existiu e vislumbrar tudo isso que está à disposição, né? É muita loucura isso. Porque eu vi isso acontecer, né, fazer os cards, que no caso seriam os layouts dos anúncios, dos posts aí que a gente faz agora, né? Eu vi isso acontecer manualmente através da arte final. Então, é muito louco mesmo quando a gente está diante aí dessa ferramenta que tem todos esses recursos. Eu ouvi falar muito do ChatGPT, mas eu não tinha tido nenhuma, assim, as informações que você nos trouxe hoje de forma muito rápida, e é incrível. Eu ia dizer assim para você, Evaldo, estou com medo. Faz sentido, né? Dá medo sim. Dá medo sim, né? E é que eu ainda não mostrei o chat GPT, mas antes do fim da aula eu vou fazer um exercício com vocês lá no chat GPT, tá bom? Bom, agora eu quero mostrar mais uma ferramenta. Essa ferramenta, todas essas ferramentas que eu mostrei até agora, todas elas são gratuitas. Você não precisa assinar nada. Basta que você tenha já um produto do fornecedor. No caso do Microsoft é o Office, e no caso do Google é o Gmail, é uma conta Google, tá? Eu vou mostrar para vocês agora um exemplo de uma ferramenta paga, tá? Existem muitas ferramentas no mercado que fazem apresentações PowerPoint, por exemplo. Tem muitas. Eu, depois de testar 10, 12 delas, e o André, que está comigo aqui na aula, ele também me ajuda nisso, ele sofre um pouco as angústias minhas aí das pesquisas, né? Depois de testar muitas, eu me fixei numa, que chama-se de Gama, tá? E eu vou demonstrar, então, como que ela trabalha, né? Era essa que eu ia sugerir. Essa ferramenta, ela
Custa $8 por mês a versão que eu assino. Mas tem versões diferentes, tá? Tem versões diferentes, né? Então, eu deixo só colocar aqui a versão e eu já mostro para vocês aqui um exemplo, né? Pois você tem também um trial gratuito, mas ele é muito limitado, ele vai te permitir fazer 4, 5 apresentações. Entretanto, se você resolver assinar uma aplicação para essa finalidade aqui, você tem a vantagem que eu já testei essa aí e ela acho que atende bem, tá bom? É a Então vamos. melhor que tem, também concordo. Alguém já usa aí o Gama? Parece que Eu Fernanda usa. uso. Isso, muito bem. Então, Fernanda já Uso com usa isso. frequência. É muito boa. E Tivemos assino que como medir, você vamos também. medir juntos, né? Tá. Deixa eu ver aqui, danada da Gama, onde é que eu abri aqui, agora ela não. Oh, my God. Deixa eu E ver ela aqui, serve ó. para você fazer os slides. Aqui, pronto, já sei. Bom, então olha só. Gama, estou compartilhando aí, mais um minutinho, pronto. Vocês devem estar enxergando aqui. Aqui em cima, no endereço aqui, é gamma.app, tá? Aqui está o meu nome como assinante e tal, aqui já está os projetos que eu já fiz. Essa ferramenta, ela tem algumas coisas. Eu posso começar do zero e eu posso importar. Então, se você tem, por exemplo, uma apresentação PowerPoint que você quer melhorar essa apresentação, você pode importar ela aqui para dentro e tratar ela aqui. Se você tem um texto que você fez e você quer transformar ele numa aula em apresentação, você pode importar aqui. Se você tem, então, qualquer texto que você tenha, você pode importar aqui. Eu preparei aqui para mostrar para vocês o criar um novo, né? Criar um novo, tá? Para criar um novo, eu posso colar um texto, eu posso importar um arquivo, eu posso gerar. Eu vou usar aqui o gerar, porque é o que dá mais sensação, né? Que dá mais sensação. Então, vamos começar gerando uma página de web, tá? Começar gerando uma página de web. Aí ele pede aqui, ótimo, qual será o assunto do conteúdo em formato de página web? Aí eu vou colocar aqui, Wilson, o melhor mentor para executivos do Brasil. Que tal? Não é bom tema? Deixa eu acertar aqui. Obrigado. Wilson. Vai, Wilson. Aí eu vou colocar aqui enviar, tá? Botei o tema aqui, tá? Aí ele está sugerindo aqui que a página tem que ter sobre o Wilson, experiência profissional, serviços oferecidos, depoimento de clientes, contatos, artigos e recursos, eventos e palestras. Se eu não gostar, eu mando aqui tentar novamente. Mas aqui eu quero mostrar como é que ele funciona. Eu vou dizer, tá bom. Então, tá bom. Essa página aí tá boa, né? Esse conteúdo aí tá bom. Aí, mandei comandar. Aí ele manda aqui escolher um tema, né? Eu posso escolher um tema aqui que eu goste, né? Eu normalmente escolho os temas que tenham verde, né? Qual a cor que você gosta, Wilson? Vermelho. Vermelho, ótimo. Então, eu vou botar um vermelho aqui. Vou colocar um incandescente aqui, tá? Vou colocar um incandescente Ferrari. aqui. Vou colocar um incandescente e aí eu vou botar continuar, tá? Aí eu vou colocar aqui, aí o que que ele vai fazer, tá? Ele começa, ele está mostrando lá em cima o andamento e tal, ele faz umas brincadeirinhas, fazendo um pouco de mágica, revisando o conteúdo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, adicionando as fontes, fazendo um pouco mais de mágica.
refinando o texto, dando toques especiais, e aí, passados alguns minutos, você tem, então, a sua página, seu hot site. Wilson, melhor mentor para executivos do Brasil. Ele fala assim, com mais de 20 anos de experiência em coaching, mentoring para executivos, viu seu especialista que... Peraí, deixa eu voltar aqui. É um especialista, não sei o quê, agende sua consultoria. Aí sobre o Wilson, aí ele botou uma bola aqui, ó. Ah, legal. Biografia, visão, não sei o quê. Experiência profissional. Papapá, papapá, não sei o quê. Está escrevendo aí. Ó, ele já tem aqui a página de abertura, sobre o Wilson, experiência profissional, serviços oferecidos, tá? Consultoria em gestão de pessoas, tá? Programas customizados, tá? Depoimentos de clientes, sempre é bom ter um depoimento de cliente, né? Eu trabalhei com o Wilson para desenvolver minhas habilidades, tal, e tal, e tal, e tal. Pronto. E aí, ele está chegando aqui no final, ele ainda não terminou, tá? Mas já deu para ter uma ideia do que ele faz. Ó, ele está falando assim, ó, não feche esse guia enquanto estiver gerando em andamento, tá? Deu uma travadinha aqui, não sei se é o sistema, se é a internet, né? Espero que ele não tenha travado a minha internet, né? Tá. É o currículo do Wilson, que é muito pesado, é bastante currículo. Não se esqueçam também que ele mente, né? E você tem, então, a página, né? Vou ver aí, travou. Tá, parece que, ó, ele vai terminar aqui, ó, tá? Ele estava pensando, tá? Estava pensando, vai terminar aqui a página, tá? Só mais um minutinho, aguarde aí um pouquinho. Hum, hum. Enquanto ele pensa, eu vou fazer uma contribuição, tá bom? Chega, vai lá. Pode falar. Isso que ele criou, a gente chama de landing page, né? Então, que Isso. é isso, é diferente, só para talvez nem todo mundo saiba a diferença entre uma landing page e um site, né? Isso. Essa landing page serve aquilo, sabe quando todo mundo já deve ter visto, navegando no Instagram, no Facebook, seja ou recebido por WhatsApp, um link em que você acessa uma venda de um infoproduto, um curso online, alguma coisa assim, e aí vem aquela página dando as informações quem é o autor do produto, professor, enfim, manicure, né, seja lá o que estiver vendendo, e aí vai dando as informações e sempre com um botão, né, de clique aqui, inscreva-se aqui e tal. Isso que o Gama gera, essa landing page, você também pode editar os quadrinhos de clique aqui, né, os valores, etc. Ele te dá a sugestão e o conteúdo você pode fazer alterações. Um site, você precisa de uma plataforma não, uma hospedagem que você tem que assinar, e aí você vai criar páginas internas desse site, enfim, como a gente vê, por exemplo, o site da Olus, que você entra lá e tem aquele guia, né, ou categorias, tipo curso, quem somos, e etc e tal. A landing page serve muito para você vender um infoproduto ou criar uma página que é de informação rápida e curta sobre você, que você pode contribuir, né? Vai hospedar ela sim, porque você vai precisar desse HTTPS aí da hospedagem dela, do endereço de local, para que você possa divulgar o seu produto. Então, essa é a diferença, não sei se todo mundo sabia, mas isso aí, esse IA, a Gama, faz perfeitamente num tempo recorde, que eu sei porque eu já trabalhei 12 anos com desenvolvimento de sites de e-commerce,
ele faz a landing page, por exemplo, eu tenho um e-commerce, eu vendo né, N produtos e quero fazer uma página específica de um produto para fazer ele viralizar na internet, eu crio essa landing page e divulgo só ela. Isso é muito vantajoso para quem está aqui nesse grupo e que queira trabalhar com infoprodutos. É o melhor recurso que você tem para vender um produto, um livro, uma palestra, um curso, né, virtual. E é a melhor forma de você construir isso, te ajuda muito e beneficia. Hoje, no mercado, uma pessoa que vai fazer isso para vocês vai cobrar em torno de 2.500 a 3.000 reais. Então, você tem uma forma de fazer sozinho, porque ninguém vai entender mais sobre o seu produto, sobre quem é você, do que você mesmo. Porque a pessoa que você contratar para fazer isso vai fazer uma série de perguntas, né? Uma série de, enfim, como a gente já sabe que funciona. Então, era a minha contribuição que bom que você trouxe isso, essa criação da landing page, para que as pessoas tenham acesso a essa informação que nem todo mundo tem. O que aconteceu? Eu acho que ele caiu. Alguém falou em currículo pesado, eu vi que... Eu acho que ele saiu. A Fernanda pode continuar, tá bom enquanto ele não tá, Fernanda. Vocês conseguem me ouvir? Estamos te ouvindo. Ah, tá. Eu até tentei fazer alguma contribuição, mas a minha conexão, não sei o que está acontecendo, não sei se é porque eu estou no celular, está caindo muito, né? Eu tentei ali na hora que estava falando sobre regularização de IA, e eu participo de alguns grupos, tenho estudado bastante e uso para trabalho também, né? Se tiver alguém no Legal. grupo que queira algumas outras, eu tenho uma relação em Excel de várias IAs que podem nos auxiliar, nos ajudar aí no dia a dia, e eu vejo mais para a parte de saúde, né? Eu acho muito interessante, eu estava vendo até sobre a questão de um tratamento de retina que se utiliza IA. Alguns anos atrás, quando eu trabalhei em saúde pública, tem o Dr. Lau Xin-Chuan, ele lá no LinkedIn, quem puder dar uma olhada, ele trabalha com muitas IAs direcionadas à saúde, né? A contribuição aí com a sociedade, essa questão toda da pandemia foi muito contributiva, onde se usou muita questão, tanto de tecnologias, né? Tanto que a gente sabe que hoje o Conselho de Medicina aí normatizou muitas coisas referentes hoje ao uso até da questão digital para a saúde, consultas online, e tem alguns chats aí que auxiliam, né? A gente vê até alguns planos de saúde, vou citar um deles, a Unimed, tem lá as consultas por IA, o primeiro atendimento não é por um humano, é realmente ali através de um chat que você conversa para ir direcionando os atendimentos. Então, eu vejo que é assim, uma revolução aí do nosso século, né? E hoje eu vejo que IA vai desde a automatização até as questões do ensino. E para a gente, realmente, essa questão da regulação, né, da legislação voltada ao IA, a IA eu vejo que é algo que tem provocado discussões a nível de mundo. Então, está saindo a União Europeia, não sei se vocês acompanharam, se deu para sair aí no chat, eu pus até lá no grupo. Foi o Eu primeiro vi isso país, também. né? Foi o primeiro país do mundo a ter uma legislação específica para IA. Saiu agora, esse mês, né? A China, Estados Unidos, Japão também já está em discussão. E eu acho extremamente importante como contribuição para que a gente assim pesquise e busque, esteja junto, para que a gente, a título de contribuição mesmo, a gente consiga ter aí uma rede de contatos e que a gente possa ir conhecendo todo esse processo. A aula é extremamente interessante, o curso de hoje, quero agradecer aí, mas assim, eu fiquei muito sentida com a minha conexão, de ficar caindo e eu não poder
participar tanto Gente, como vocês. É eu não sei o bom. que aconteceu aqui, travou geral. Mas, enfim, que bom que É. vocês ainda não fugiram todos. Gente, o que eu estava demonstrando aí, e que aí a Fernanda explicou, landing page, de fato são recursos. Tem alguns programas que fazem a página mais completa, tem alguns que fazem só a landing page, e aqui você pode fazer também a sua proposta de trabalho, sua proposta comercial. Então, ficou faltando, eu vou pedir só uns 3 minutinhos para a gente fazer uma brincadeirinha rápida no chat GPT, já que a gente eh, falou dele aqui e não entrou nele, né? Então, vamos fazer uma brincadeirinha para quem ainda não conhece, né? Para quem ainda não conhece o chat GPT. Então, eu vou compartilhar aqui de novo, né? Espera aí, Waldo, acho que eu vou ter que pôr você de... Ah, bota de co-hosting aqui para eu poder compartilhar, é verdade. Pois é. Tá? Espera aí, É. espera aí. É que tu tá... Eu tenho que colocar você na galeria primeiro. Aqui. Foi. Posso, né? Pode. Hum. Tá muito sério, mestre Marcos. Ah, pois é, eu tenho compromisso com eles, tem que dar certo isso aqui tudo. Tá dando. É a internet. É. Bom, então, olha só. Aqui eu trouxe para vocês aqui o chat GPT. O que que o chat GPT ele tem de importante, né? Ele é mais, o meu chat GPT está mais treinado, né? Então, por exemplo, eu coloquei aqui, né? Eu coloquei uma solicitação de um plano de ação para um treinado, né? Então, isso é um processo que você vai treinando o seu chat GPT, né? Você vai treinando. Eu vou dar um exemplo aqui, eu não vou me atrever a comandar, mas olha aqui, ó. Como um mentor experiente com histórico de sucesso, eu quero. O meu cliente tem tais e tais e tais e tais problemas, indique o melhor caminho para fazer o cliente refletir sobre essas dificuldades. A gente não tem dificuldade, às vezes, de criar perguntas abertas, então você pode se instrumentalizar antes, tá? Aí ele te diz aqui o que você Ô, faz. Valdo, não está Oi, entrando a tela, não está entrando a tela. não, opa, espera aí, vou fazer de novo então, vamos ver agora, Agora deu. deu, opa, ótimo, bom você me avisar aí, eu estava crente que estava abafando, tá vendo? É. Então, eu pedi para o chat GPT, eu dei para ele quais as dificuldades e ele vai me indicar sugestões de como eu posso atuar. Como eu já tenho experiência, eu vou ver se essas sugestões se acrescentam a como eu faria. Mas olha aqui, ó, perguntas reflexivas. Como que você acha que as suas dificuldades de tomar decisões afetam seus resultados, né? Você já notou algum padrão? Então, aqui, eu pessoalmente estou fazendo consultoria agora, uso muito o chat GPT para trabalhar instrumentação. Instrumentação. Uso meu. Ah, É, eu me preparo para a atividade. Aí depois eu coloquei aqui, ó, perfeito. Agora, com base no roteiro acima, detalhe o que deve conter o plano de ação. Aí ele vai falando o que é que tem que ter o plano de ação. Muitas delas são coisas óbvias, mas, por exemplo, sob prepotência,
o que que eu vou tratar com o cara sobre prepotência, né? Falar para Então, ele é, como que é? nada, porque eu não sei nada. Eu não percebi que estava aberto meu microfone. Dificuldade em relacionamento pessoal. Aí o que que eu faço? Eu tenho o referencial ISO de ampliação de mentalidade, por exemplo. Eu estou treinando, então, aqui nos meus chats e aqui na lateral, estão os meus chats que eu uso. Ó, campanha de vereador, coach para mudança de pessoal. Ele não está trazendo agora, ele está dizendo que esse não está disponível. Mas, enfim, o que que eu quero dizer? Que eu faço esse uso, porque, dado que eu tenho a estratégia, dado que eu tenho o conhecimento, eu pego, então, o chat GPT para me ajudar no roteiro, para me ajudar nas descrições. Se eu estou fazendo consultoria, às vezes tenho que descrever processos produtivos, tenho que elaborar passo a passo, e assim por diante. Então, gente, esse é o processo, né, que eu utilizo aqui, né, e que do dia a dia, né, eu posso fazer render, né, o chat GPT na mentoria. Bom, o que eu preparei para passar para vocês hoje, e agora eu quero perguntas, respostas, dúvidas, considerações, né? Vocês acham que saem daqui dessa reunião já fazendo mais coisa do que faziam antes? Como é que foi para vocês? Queria ouvir um pouco esse processo aí, como é que foi, se valeu a pena, o que que... Ah, sim, eu acho que uma coisa legal, assim, o que que mais chamou a atenção? De repente é uma coisa legal para a gente falar nesse finalzinho aqui, se o nosso facilitador aí permitir. Hein, Marcos? Eu permito tudo, não tem problema. Ó, a Eliane Liotti aí está falando que foi muito bom, né? Foi muito legal, Que tá? bom. Eu também gostei muito, achei muito legal, tá? Porque eu sou iniciante, né, nisso aí tudo. Aham, Então, aprendi bastante. Aprendi o Gama, que eu gostei, o aham. design de Microsoft e o Bard, que eu também não conhecia. Então, eu estou começando. Ótimo. Eu posso Legal, falar uma coisinha de novo? Eu acho que eu fui a que mais falei hoje, gente, me perdoe. legal. É, eu conheci o Gama antes, não faz muito tempo. Dentre todos que eu pesquisei para IA de apresentação, e eu também concordo com o que você disse, que é o melhor que tem. Então, para todos que estão aqui, né, nos ouvindo, facilitou muito, muito a minha vida, no sentido, quando a gente vai fazer o prompt, vai dar o comando para ele, daquilo que a gente quer, e ele dá aquela sugestão, e que você pode pedir para ele repetir, ou inclusive você pode ser muito mais específico no que você quer, no prompt do conteúdo. As apresentações de PowerPoint, por exemplo, você vai fazer um PPT para apresentar para o seu cliente proposta de trabalho, você vai fazer. Eu dou muito treinamento dentro das empresas que eu atendo, então, isso para mim, assim, eu perdia 2 dias fazendo um PowerPoint, busca imagem, banco de imagem, procura aquilo que condiz, etc., né? A gente sabe o tempo que perde fazendo um bom PowerPoint. Então, talvez nem todo mundo seja usuário para criar um site ou criar uma landing page, mas fucem, que essa é a palavra correta, fucem o Gama, porque para montar um PPT, uma apresentação, ele é sensacional, sensacional. E você pode também baixar ele para o PowerPoint e fazer edições de fonte, cor e etc., que te agrade, se for o caso, se você não queira usar. E vou falar mais para vocês. Muitas das reuniões que eu faço em grupo dentro das empresas que eu atendo em consultoria, eu já vou dando promptzinho com o Gama aberto dos assuntos que estão sendo discutidos na reunião, e eu faço o fechamento da reunião com uma apresentação online pelo Gama. Isso tem, assim, causado impacto, então fica aí minha contribuição para vocês no uso da ferramenta. Ela é sensacional. Mesmo a gratuita, tá, gente? Não precisa ser assinante de bate-pronto. É que a gente Legal.
Que mais bom. avançado, né? Mas assim, Legal, Fernando. Que bom. Luiz Helena, diga aí. Realmente essas ferramentas são fantásticas, né? E cada vez mais tudo isso auxilia muito quando você, de início, tem toda uma estratégia, principalmente se for para a parte comercial, comercializar, né, o produto que você vende, as suas mentorias, atendimentos, né? Aham. Tem que ter um plano anterior de comunicação, de marketing digital, porque essas são ferramentas que facilitam a agilidade de todo esse processo de criar conteúdo, imagens, os cards, como você mencionou, né? Mas antes, a gente tem que, se for lidar com marketing digital, você tem que ter um planejamento, né, É, de a marketing inteligência digital. do processo Essa vai é ter que uma estar presente. porque Isso é mesmo. óbvio, a gente que conhece, você vai entrar na ferramenta, você cria uma campanha de marketing digital e ali você faz os conteúdos e tal, mas porque anteriormente você tem todo esse planejamento do marketing digital já delineado, né? O Chat GPT, essa ferramenta ajuda a agilizar você colocar a campanha no ar, né, nas redes sociais, e já ir fazendo a segunda campanha a partir da primeira, mas é isso que eu queria deixar bem claro também. Porque se você não conhece nada, não sabe nada sobre marketing digital, planejamento de comunicação e marketing digital, e você começar a criar coisas soltas, cards soltos, aí você vai criar a sua perfeita landing colocação. page, você vai criar o seu É, site, isso mesmo. aí não tem uma sinergia, e precisa Mentoria é a mesma coisa, viu? Mentoria é a mesma coisa. uma Você coisa. vai usar a ferramenta dentro de uma estrutura, de uma estratégia que você bolou. É isso mesmo. Exatamente, perfeito. Legal, Luísa. Walter, diga aí. O que eu queria dizer é mais ou menos o que foi comentado agora, e é muito interessante, porque no treinamento de venda consultiva, eu conto aquela historinha rápida. Tinha um guru numa cidade aí que tinha o segredo das vendas consultivas. O cara foi até o guru e disse: está aqui o livro, ó, está aqui ele. Mas antes de entregar o livro, o cara levou quase 15 dias para chegar no monte onde estava o guru. Ele perguntou: quem são os clientes? Aham. Aí eles: não, 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 não. Então, aquela velha história: se você não sabe onde ir, todo vento pode te levar a qualquer lugar. Então, simplesmente, o chat GPT, ele não é uma pescaria que você larga um monte de pergunta e espera o peixe vir. Não é assim, né? Então, aquela velha história: você tem que saber aonde, porque ele vai te responder aquilo que você vai perguntar. Agora, a Isso. profundidade, que nem a Luísa estava falando, a natureza, a forma como você vai, e eu gostei muito dessa expressão, né? Que é treinar o dragão, né? Isso, treinar o dragão é exatamente isso, é saber o que você quer extrair, não é? Das pessoas. Aquelas perguntas relevantes, a forma como você, o que você vai perguntar, ele vai te colocar, né? Então, isso eu estou levando para mim, isso aí, entendeu? Legal. Porque é uma via de duas mãos. Existe a inteligência artificial e existe a minha necessidade oficial. Se eu É sei mesmo. da minha necessidade oficial, eu vou ter uma boa inteligência artificial que vai complementar a minha necessidade oficial que eu tenho. Mas para isso eu preciso saber o que eu preciso e não lançar pescaria, largar um monte de perguntas e receber as Não respostas, vai adiantar a nada. gente dizer de uma forma medíocre: ah, isso aí não funciona, me É, explicou, você não sabe o que você está perguntando. Então, eu estou é. falando o que eu estou levando para mim. E agradecer o professor Marcos também e por essa grande oportunidade aí de crescimento que nós tivemos. Prazer, mais uma vez, conhecer o senhor. Forte abraço. Valeu. Walter, Maravilha. um Reinaldo quer falar, depois aí não parece. Reinaldo, diga aí. Sim, Evaldo, muito obrigado. Legal. Quão bom é ouvir uma pessoa experiente como você falando de uma ferramenta que a gente está aí arranhando, apanhando. E confesso que eu me tornei preguiçoso porque delego para fazer, busco informações, mas eu percebo que posso assim segurar isso, aprender, me esforçar um pouco mais e tirar proveito. Exemplo que falou a Fernanda agora, hein?
e ser autônomo, ou seja, é questão de um pouquinho de sair da preguiça, aprender e usar. E assim, não é um bicho, não é um dragão tão grande assim, ou tão assustador. Eu sinto que a gente pode aprender passo a passo e vejo assim como é fácil, né? Eu penso que vai facilitar muito a minha vida, tô falando por mim, tá? Legal. E encarar. E até fazer essas coisas que às vezes não são tão complicadas assim. Muito obrigado, gostei muito da sua aula. Obrigado. Valeu, Reinaldo. Obrigado aí. Treine o dragão, faça o pedido certo para o mordomo e ganhe tempo. A Fátima Leite também quer fazer uma fala. Fala, Fátima. Eu quero só agradecer porque aprendi, né? Aprendi desde o zero aqui, porque eu nunca lidei nem com GPT, nem com nenhum tipo de inteligência artificial. Então, para mim, aqui foi tudo, sabia da existência, mas nunca tinha tido, assim, tanto a necessidade quanto a coragem de, sabe, de ir adiante. Ficava assim, meu Deus do céu, o que será que eu vou encontrar? Então, para mim foi ótimo, assim, tanto as dicas da Fernanda, né? Quero agradecer a ela também, quanto você, o Marcos e toda a equipe aí, porque para mim foi bom. E eu vou continuar, né, nas próximas a vir, e vou começar a treinar aqui, né? Agora já sem tanto medo. Gostei muito de de aprender aí um pouco sobre o Gama, né, que você trouxe, e eu não aprendi mais, porque quando a minha conexão entrou, eu já estava falando sobre o Gama. Então, depois eu vou ver se eu assisto a gravação, né, para pegar a Tá bom. parte anterior. Ah, Mas muito obrigada aí. Muito valeu. obrigada. E uma vantagem desses programas, eles são intuitivos, são muito intuitivos, né? Mas, gente, eu vi aqui que várias pessoas deram seu depoimento. O Márcio Rocha, do Rio, falou aqui sobre impressionou a quantidade de ferramentas gratuitas. O Lucas disse que aprendeu porque não sabia nada. Felipe perguntando o Gama, foi informado aqui pelo Márcio. E Josineide, tema muito pertinente. Maria José Coelho, gostei das dicas, estratégias. O meu Instagram, gente, é Baségio Mentoria, tá? Baségio Mentoria. Depois eu vou colocar, eu preparei alguns slides também que eu vou disponibilizar no grupo amanhã, mas é o meu sobrenome, Baségio Mentoria, é o meu Instagram, bom? Aqui Márcio está o Rocha Evaldo, tá? Basérgio Evaldo. Eu procurei tem aqui. dois, tem dois. Ah, Tem meu o, Deus do tem o da céu. mentoria e tem o pessoal. Mas Já passou errado. os dois são interconectados, não tem problema. Eles são bem ligados, os dois. Edna está dizendo que a palestra agregou muito. É, e qual a melhor ferramenta para post no Instagram? Márcio, eu acho que você precisa distinguir um pouco o que. Eu, por exemplo, faço o seguinte, ó. Eu pego quando eu tenho uma estratégia, eu coloco a estratégia no chat GPT e peço para ele sugerir os textos dos cards, tá? Porque o programa de geração de card, propriamente dito, ele é muito reto, né? E então você tem que aprender um pouco a mexer com os textos e depois você pode, inclusive, ele emite, ele faz o GPT-4, que é assinado, que é pago, ele custa US$ 20 por mês. Ele tem, inclusive, a emissão dos cards em sequência por uma plataforma que está por trás dele, que chama-se DALL-E, DALLE. Mas aí já nós estamos entrando no avançado, tá? Mas legal, acho bom essas pessoas ficarem lutando ainda. O Eliel quer fazer uma pergunta e o André tem uma aqui. Vamos lá. Eliel, diga. Olá, boa noite, tudo bem? Beleza. Excelente sua palestra aí, viu? Aprendemos muito, nos despertou muito. E eu já estava usando o chat GPT há um tempo, né? Sou bem curioso com essas inteligências artificiais. E eu queria só acrescentar uma coisinha assim, do que você falou.
Pessoal que ainda não usou o ChatGPT para nada, eu fiz uma coisa para poder eu começar a usar ele. Eu perguntei para ele como ele podia me ajudar. Como é a inteligência Ah, artificial, você falou sobre treinar, né? ah, Essa, então, eu perguntei assim, eu tinha uma demanda, né? E eu queria saber o que é que ele podia fazer por mim. Então, eu lancei essa pergunta para ele. Como você poderia me ajudar nas minhas mentorias? E aí eu fui especificando. Então, ele me deu uma lista de coisas que ele podia fazer por mim. Achei super interessante a lista. Eu até salvei ela. Mas seria interessante cada um fazer isso de forma, uhum, eu digo assim, particular e própria, né? é, Eu só vou ler um pouquinho aqui Uau. algumas coisas que ele falou para mim. Desenvolvimento de habilidades. Ele falou: posso fornecer recursos e orientações sobre desenvolvimento de habilidades específicas necessárias para o trabalho. Aí ele isso. oferece conselhos sobre cursos, workshops, materiais de aprendizagem. Ele colocou planejamento de carreira, resolução de problema, feedback em projetos, networking. Foi uma lista enorme. E depois que ele deu essa lista, eu fui pegando cada aspecto da lista e fui aprofundando, né? E aí fui, é claro que eu perguntei assim, por exemplo, sobre networking. Como você poderia me ajudar no meu trabalho de mentoria no aspecto networking? Então, como ele tinha dado essa resposta, ele só foi pegando e ampliando aquilo. E sabe, Evaldo e os amigos aí, isso me deu uma profundidade imensa de como utilizar ele. Achei isso interessante. E uma outra experiência que eu fiz também com o ChatGPT foi eu estava num diálogo com um amigo meu e naquele momento eu comecei a fazer uma mentoria assim para estadia com ele, né? Ele estava com a demanda e tal. Eu selecionei todo o diálogo que eu tive com ele no WhatsApp, lancei dentro o diálogo, copiei e colei dentro do ChatGPT e falei para ele assim: faça uma análise desse diálogo e me apresente. Eu estava trabalhando com persona, então eu queria saber qual era a persona daquele meu amigo que eu estava conversando, quais eram as demandas dele. O ChatGPT fez uma análise, fala assim, o cara fez uma análise que eu não imaginava que ele tinha essa profundidade. Ele me fez uma análise de perfil. É claro que ele deu sugestões que eu não segui, algumas delas, de como trabalhar com aquilo, mas eu fui meio que brincando com ele também, como se ele fosse um Aham. mentor, no caso, e isso também me trouxe uma experiência incrível. Eu só queria passar essas duas experiências aí, né? Legal, Quem Eliel. Que puder, bom. interessante. Ele é Legal. quase que o chat GPT fez o DISC, né? O DISC É. dessa pessoa. Ele Exatamente. Faz. É. Legal. Gente, só um último detalhe, daí eu vou passar a palavra para o Marcos para as considerações finais. A gente tem um assunto palpitante. Em janeiro, a gente pode voltar com alguma coisa mais específica, se o Marcos considerar oportuno, ou fevereiro, sei lá. O primeiro semestre do ano que vem será o nosso letramento. Todos nós aprenderemos muito no primeiro semestre do ano que vem. E é isso que eu quero convidar vocês a aprenderem, a experimentarem. O leão e o dragão é manso. A linguagem preditiva está agora trazendo diagnósticos de medicina com base nas comparações de resultados, então, negócio. E o André fez uma pergunta aqui que é muito interessante, que eu quero dar informação geral. Como é que a gente podia usar inteligência artificial para potencializar o aprendizado aqui desse grupo, tá? Então, tem algumas possibilidades. Uma delas, usar sempre uma ferramenta que transcreve uma ata de tudo que é dito dentro da reunião. Essa ferramenta existe, é maravilhosa, a que eu uso é paga, mas é isso. A outra é, depois de gravada a reunião, transcrever o vídeo e criar uma biblioteca de transcrição desses vídeos. Eu troco de vez em quando essa possibilidade com o Wunderlich, transcrever o vídeo e depois de 2, 3, 5 meses, você pegar todas as transcrições de vídeo e colocar dentro do seu agente, perguntar, resuma os temas e os aprendizados e as dicas e sugestões. Então, assim, tem um monte de coisa que já dá para fazer agora. Mas deixa isso para o nosso aprendizado do ano que vem. Marcos, te agradeço muito a
paciência aí e espero ter ajudado no nosso aprendizado aqui. Marcos, a bola está com você. Muito obrigado, valeu demais da conta, né? Tá muito bom, muito bom. Te agradeço Mestre, muito mesmo, o senhor me tá? permite só mais uma colocação? Assim, Sim. hoje eu fui super falante. Eu queria falar sobre duas coisinhas. O Walter falou uma coisa e uma outra pessoa também falou, a Fátima, sobre o conteúdo, né? O Walter, eu vou falar da minha experiência, porque eu só posso falar, né, sobre mim, de conteúdo, daquilo que a gente coloca. São inteligências artificiais, elas são baseadas em dados, enfim, mas tudo que elas trazem de retorno, aí a gente volta naquilo, foi legal, não foi legal, de dar o feedback e tal. Muitas vezes, como a Eliel acabou de falar por último, o quanto que auxiliou ele também. Às vezes ela traz informações que a gente jamais pensaria para utilizar, mas muitas vezes o conhecimento que a gente tem, tudo que a gente aprendeu de metodologia, tudo que a gente já sabe, tudo que é nosso, né, intrínseco à sua alma, à sua vivência, aquilo que você já vivenciou aqui, eu não tenho, olhando agora, eu fui buscar aqui a carinha de vocês, olhando, eu não tenho um naco da experiência de vida de vocês, mas assim, então, vocês são enriquecidos de conhecimentos muito mais do que eu, e que vocês podem, apropriando dessa informação, desse conhecimento, enriquecer ainda mais, ou melhor dizendo, humanizar o retorno que essas inteligências artificiais trazem, ou seja para um cliente ali numa mentoria, num coaching, seja na consultoria para uma empresa, enfim. A palestra da semana passada do Renato foi, assim, também enriquecedora. Cada vez que a gente participa, a gente vai obtendo informações, e eu acho que a gente pode fazer elos, né, sobre tudo aquilo que a gente tem do conhecimento interno, além da teoria e prática, né, o que elas trazem, essas inteligências, né, trazem para a gente de até incentivo, de uma certa forma, para fazer a gente buscar ainda mais conhecimento, quando ela traz algo que você vira e fala assim, nossa, nunca ouvi sobre isso, o que é isso? Porque às vezes acontece de Legal, trazer, Fernando. Muito bom. né, e de trazer Ótimo. para você fala, nunca ouvi sobre isso, o que é isso? E, Legal. enfim, então, além de despertar a busca por um novo conhecimento, por uma palavra, para um entendimento daquilo que traz, a gente tem aí a capacidade de colocar o que é nosso, que é o que personaliza todo o conteúdo que você buscou lá. Graças a Deus isso vai fazer diferença, né, Fernando? Perfeito, exato. Eu acho que Marcos, o povo está pedindo para encerrar aqui para a Bom, gente tá na hora, tá na hora, É. né? Então, desculpa. gente, agradeço muito. Até a próxima quarta-feira. Nós vamos fazer uma reunião mais informal, né? Então, uma boa noite a todos. Eu vou colocar esse vídeo à disposição a partir de amanhã ou depois da manhã, tá ok? Feliz Natal para Então, todo muito mundo. obrigado a todo mundo aí, tá? Valeu, gente. Tchau, Grande então. abraço. Obrigada. Feliz Natal, gente. Saúde e paz. Feliz Natal para todos. Boa noite. Tá bom. Obrigado, Marcos. Obrigado, Amém. Evaldo. Obrigado a todos. Valeu, gente. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite. Valeu.